Inicialmente, eu agradeço penhoradamente o convite que me foi formulado pelo professor Rodrigo Raposo para participar desse importante evento promovido pela UEMA. Em nome dele, eu estendo os meus cumprimentos a todo o corpo administrativo da Faculdade de Direito, especialmente à doutora Jaqueline Demétrio e ao doutor Marcelo Carvalho Lima. A minha alegria também de rever os meus amigos da ADEFAS, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, a nossa querida presidente, doutora Roberta Dremer, doutor Atalá Correia. Todos que não vacilam em defender sempre e, acima de tudo, a dignidade da família brasileira. A todos, o meu mais caloroso abraço. O tema, por mim escolhido, sobre abandono afetivo e reparação do dano moral, poderiam dizer alguns, eu prefiro uma expressão mais abrangente, e responsabilidade civil, pode ser apreciado de duas óticas diferentes, ou de dois planos diferentes, como quiserem. Ou eu me posiciono do lado dos adultos, que é uma postura que já criou na tradição cultural jurídica brasileira raízes imensamente profundas. Então, uma doutrina que primeiro prioriza o interesse dos pais e encara a situação dos filhos num segundo momento, eu diria de forma complementar ou suplementar. Não é esse o meu campo de visão. Ou nós nos colocamos na posição de defesa primordial e fundamental dos interesses da criança. Por quê? Porque a criança não sabe se defender. Ela é extremamente vulnerável. E por ser vulnerável, é óbvio que todo o nosso esforço, assim eu entendo, em matéria de direito de família, deve ser no sentido de priorizar sempre o interesse maior da criança. É esse o paradigma, é esse o parâmetro que foi utilizado pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e que, infelizmente, eu confesso que na minha atividade profissional, eu não tenho visto ser esse princípio defendido com a mesma veemência e com a mesma paixão que determinou a organização desse Estatuto da Criança e do Adolescente. Como consideração preliminar, eu gostaria, antes de adentrar no terreno do abandono afetivo, me parece que se impõe a delimitação do que seja paternidade, para evitar eventuais equívocos que poderiam decorrer da contextualização da palavra paternidade, que na ótica do Código Civil de 2002 pode ser tanto biológica quanto psicoafetiva. Com efeito, o artigo 1593 do Código Civil estabeleceu a bilateralidade do parentesco, que pode resultar tanto da consanguinidade, pai biológico, quanto da afetividade. A lei diz ou de outra origem. Esse conjunto final do artigo 1593 é super importante. E as conclusões enunciadas pelas jornadas de direito civil, promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça, se direcionam exatamente neste sentido. Assim diz o enunciado 103 da primeira jornada, eu participei dessa jornada, número 256 da terceira jornada de direito civil. Diz assim: o Código Civil reconhece no artigo 1593 outras espécies de parentesco civil, além daquela espécie decorrente da adoção, acolhendo assim a noção de que há também parentesco civil
no vínculo parental proveniente, quer das técnicas de reprodução assistida, quer da paternidade socioafetiva, fundada na posse de estado de filho. A posse de estado de filho, parentalidade socioafetiva, constitui uma modalidade do parentesco civil. Pôs-se, então, um ponto final numa hipocrisia que dominava o cenário nacional, que insistia em só reconhecer a paternidade biológica, abrindo-se uma nova perspectiva, que encara uma paternidade que precisa ser vivificada pela construção permanente do investimento afetivo. Aí reside um ponto crucial neste infine do artigo 1593. O que o legislador quis com isso dizer? Qual a mensagem do legislador? O que ele quis dizer e realçar é que não basta gerar um filho. Ser genitor, qualquer homem pode ser. Os romanos já diziam isto. A potência da célebre discussão entre propolinianos e sabinianos. Mas é fundamental querer ter o filho como seu. É necessário adotá-lo, na ótica de François Dolto, como filho desde a concepção. A minha mulher está gerando um filho e eu quero esta criança como meu filho. Eu estou assumindo uma responsabilidade na geração deste novo ser, desta nova criança. Está se iniciando um processo. O nascimento não encerra um processo, ele inicia um processo que se desenvolve ao longo de toda a nossa existência. Ou, na expressiva alusão de Jaqueline Nogueira, pai tem que ser muito mais que pai jurídico ou biológico. Tem que ser pai de coração, de adoção e de doação. E mais adiante ela diz, ir à escola com eles, sentar na cadeira onde eles sentam, os acompanhar ao médico, ao campo de futebol, ao jogo, junto fazer as lições de casa. Não ter isto é não ter pai. Porque pai significa estar amparado em alguém, contar com ele, ter um vínculo seguro, não se sentir desamparado, nem abandonado. O que conta na relação entre pais e filhos são os vínculos que surgem no nascimento e que se criam e que se desenvolvem na intensidade destas relações. Por isso, vejam, podemos não ter pais, mesmo os tendo. Aqui eu cheguei a um ponto crucial do nosso tema, porque a nova proposta legal resgata duas noções fundamentais para enfrentar a problemática, a saber, responsabilidade e abandono. Ou melhor, se afastando da visão reducionista, que esgotava a paternidade no mero elemento biológico, gerar um novo filho. O legislador agiganta o papel da afetividade e da responsabilidade daí derivada. Assim, um pai que gerou um filho, mas o abandonou moral, sentimental e afetivamente, ele é responsável, sim, por este abandono. Na medida em que uma criança abandonada afetivamente é uma criança de risco, fragilizada, vulnerável aos riscos da existência e da condição humana. Por isso, tanto o Código Civil, no artigo 1634, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 22, se refere à competência dos pais quanto à pessoa dos filhos, embora se inicie sobre o amor, ele se refere, sim, sem vacilar, sobre sustento, guarda, educação e companhia, que obviamente integram o carinho, o amparo, o amor que se tece ao longo da existência no convívio familiar. A figura não é minha, é da Constituição de 88.
O artigo 227 fala nisso. Convívio familiar. Toda criança tem direito ao convívio familiar. Logo, nós darmos convívio familiar aos nossos filhos não é nenhum favor. É uma obrigação fundamental. Ela está esculpida na regra do artigo 227 da Constituição Federal de 88. Além disso, no artigo 1638 do Código Civil, o legislador se referiu expressamente ao abandono quando afirmou: perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe, 2, de deixar o filho em abandono. Logo, o abandono, lato sensu, quer seja material, quer seja moral, ele é sim sancionado pela ordem civil brasileira. Há um respaldo inquestionável nesse sentido, embora muitos doutrinadores assim não entendem, embora muitos juízes façam vista grossa a esta ideia fundamental. O pressuposto da aplicação da sanção aplicada pela lei é sempre o da culpa em sentido estrito. Ou seja, a ação ou omissão praticada consciente e voluntariamente, em desacordo com os deveres paternos, desencadeia a perda do poder parental. Não bastasse isso, a dicção do artigo 1638 e também a Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 6º, combinado com o artigo 19 do ECA, estabelece em todas as letras o dever primacial dos pais de ter os filhos em sua guarda e companhia. O artigo 19 diz assim: toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado no seio de sua família. Sob essa ótica, o pai que assim não procede está se desfazendo da guarda dos filhos, ou confiando-os a terceiros, estará se recusando ao dever de tê-los em sua companhia e guarda. E isso configura, no mínimo, o abandono moral, porque envolve a quebra de um vínculo natural, a negação do direito do filho. Afaste-se, porém, primacialmente, qualquer tentativa de exegese, no sentido de visualizar, no invocado artigo 1638, parágrafo 2º, eventual referência ao mero abandono material. Não. O legislador, acompanhado pela torrencial doutrina brasileira, ali visualiza tanto o abandono material quanto o abandono moral. No mesmo sentido, se direcionou a jurisprudência brasileira, com especial ênfase dada pela decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, publicada no dia 10 de maio de 2012, reconhecendo o direito de uma filha em receber indenização de seu pai por abandono afetivo. A relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, na minha ótica, uma das mulheres mais inteligentes e lúcidas deste país, atingiu o cerne da questão ao afirmar que não se discute o fato de amar, mas a imposição legal de cuidar, sendo dever daqueles que geraram ou adotaram um filho. A decisão no STJ, RESP 1.159.242, a origem é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse julgado ficou conhecido pela célebre passagem no sentido de que amar é faculdade, mas cuidar é dever. Ainda uma vez, a questão invocada foi a dos pressupostos legais para embasar a famosa decisão. Com base no disposto dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a questão encontrou um deslinde plenamente justificável
já que o artigo 186 se refere à prática de ato ilícito e o 927 à obrigação de reparação. A dicção do artigo 186 é de todos aqui conhecida. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Claro está, e nem poderia se pensar o contrário, que estando a responsabilidade civil prevista na parte geral do Código Civil, e não existe qualquer dúvida sobre a sua aplicação nas relações de família, o que ficou devidamente salientado no acordo magistral da ministra Nancy Andrighi, quando afirmou, aspas, não existem restrições legais à aplicação das regras relativas à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar e compensar no direito de família, fecha aspas. Mas o acordo merece leitura atenta e reflexão, para se resgatar pontos até então controvertidos e que foram apreciados com uma segurança e uma lucidez e domínio jurídico impecáveis, geradores de uma decisão merecedora de permanente elogio. Este acórdão é um divisor de águas na história do direito de família brasileiro. Antes desse acordo, não se admitia a ideia de reparabilidade de abandono afetivo. E a partir deste acordo, a noção de reparabilidade nas situações de abandono afetivo passou a se tornar comum nos julgamentos do STJ, com algumas restrições que eu já me referirei no final da minha fala. A ação era uma indenização por danos materiais e compensação por danos morais. É possível hoje repetir os danos materiais e morais conjuntamente, é matéria já vencida no STJ, ajuizada por uma menina, filha, em desfavor de um pai, por ter sofrido abandono material e afetivo durante sua infância e juventude. O acordo. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação interposta pela recorrida, reconhecendo o seu abandono afetivo por parte do recorrente, pai, fixando uma compensação por danos morais bastante elevada para os padrões nacionais, R$415 mil de compensação. No resto, olha a manobra do pai. O pai sustentou que não abandonou a filha e que, ainda que assim tivesse procedido, ou seja, reconheceu que abandonou, esse fato não se reveste de ilicitude, sendo que a punição cabível seria a perda do poder familiar. Ele deslocou a ilicitude do terreno da perda do poder familiar para fugir da responsabilidade moral. Em contra-razões, a recorrida reiterou os argumentos relativos à existência de abandono material, moral, psicológico e humano, que teria sido vítima desde seu nascimento. O voto da ministra Nancy Andrighi, não vou ler aqui, por questões de limitação temporal, mas eu passei o número, repito, para quem quiser anotar, porque às vezes numa palestra se perde os dados, é 1.159.242/SP, ele merece leitura e reflexão. Na medida em que ele analisa as questões fundamentais da admissibilidade da reparação em decorrência do abandono afetivo. Nós precisamos que uma mulher dissesse isto com coragem ao mundo jurídico brasileiro. Até então, ninguém tinha tido esta coragem.
E a ministra Nancy Andrighi enfrentou os seus companheiros de Câmara e disse: é assim, eu não abro mão desta posição. Por isso eu disse, é um divisor de águas na história do direito de família brasileiro. Quais foram as conclusões deste acordo? Primeiro, o acordo concluiu corretamente que a destituição do poder familiar não exclui a possibilidade de indenização, pois os objetivos de cada instituto são dicotômicos, são diferentes, têm escopos diferentes. A perda do poder familiar visa a proteção da integridade do menor, enquanto a indenização visa a reparação dos danos decorrentes do ato ilícito. São coisas diferentes. 2. O acordo resgata de maneira acertada a noção de culpa. Assim, a regra geral do Código Civil é de que a responsabilidade seja subjetiva decorrente da culpa e não objetiva decorrente do risco, que hoje é a que determina a responsabilidade dos pais pelos atos praticados pelos filhos. De novo, situações diferentes. Em sendo a responsabilidade subjetiva, cabe inquirir, sim, se o pai incorreu em dolo ou culpa, imperícia, negligência ou imprudência. No caso em tela, o pai agiu com culpa, negligência, quanto ao descumprimento do dever de cuidar de sua filha. Quanto ao dano moral, configurado pela violação à dignidade desta menina, como cláusula geral da tutela da personalidade, concluiu a ministra que, apesar da filha ter superado os traumas decorrentes da omissão paterna, a violação da dignidade se configurou ao ser considerada, aspas, filha de segunda classe. Assim ela era considerada no meio em que ela frequentava. Por derradeiro, sobre o valor da indenização, excepcionalmente objeto de nova deliberação pela instância superior, foi reduzido o valor de 415 mil para 200 mil reais, valor considerado suficiente para compensar os danos morais sofridos pela filha. Esse é o único ponto em que eu não concordo com o acordo. Deveria ter aumentado para 1 milhão. O acordo é um divisor de águas, na medida em que a aplicação da responsabilidade civil nas relações de família está definitivamente aceita pelo STJ. Muitos juristas negam essa possibilidade de indenização ou de compensação, os danos decorrentes do descumprimento das obrigações parentais a que estão sujeitos os genitores, mas não existem restrições legais, como nós acabamos de ver, não existem restrições legais à aplicação das regras relativas à responsabilidade civil no ambiente do direito de família. Alegam alguns que a sanção prevista no artigo 1638(2), perda do poder parental, já é suficiente para punir o pai, que deixou o filho em abandono, é óbvio. Ressalte-se, porém, que a perda deste poder não suprime nem afasta a possibilidade de indenizações ou compensações, porque tem como objetivo primário resgatar a integridade do menor, mas nunca compensar os prejuízos advindos do mau cuidado recebido pelos filhos. A tríade, a troika, disse a ministra Nancy Andrighi, a tríade que configura a responsabilidade civil é esta. Todos nós sabemos, é o dano, a culpa do autor e o nexo causal. Nas relações familiares, onde se entremeiam fatores, é óbvio, de alto grau de subjetividade, fica difícil identificar ou constatar os elementos configuradores do dano moral. Qual era o ponto que os magistrados usavam para fugir da indenização, da reparabilidade? Sempre era invocada a impossibilidade
de avaliar o preço dolores, o preço da dor decorrente da ausência do amor. A ministra Nancy Andrighi, com a inteligência excepcional que lhe é peculiar, ela fugiu desse terreno movediço e não falou em amor, falou em cuidado. E o cuidado está no dispositivo legal, tanto do Código Civil, quanto no ECA, quanto na Constituição Federal de 88. Na relação entre pais e filhos, há preconização constitucional e legal de obrigações mínimas, destacando-se o dever de convívio, de cuidado, de criação e educação dos filhos. Está na lei. Quem não fez luta de direito de família, eu me reservo, data vênia, vou citar o artigo para que não percam a linha do meu raciocínio. O artigo 1566 do Código Civil diz: são deveres de ambos os cônjuges. Quando o legislador estabeleceu a igualdade, no artigo 226, 5º da Constituição de 88, essa igualdade eu tenho invocado sempre nas minhas audiências. Eu sempre ouço a igualdade ser invocada. A matéria tem direitos. É meu direito. Não, mas a igualdade ela vai em contramão. A igualdade também implica em deveres, em obrigações. E o 1566 diz que são deveres de ambos os cônjuges. Sustento, guarda e educação dos filhos. E é esse vínculo que deve ser buscado e mensurado para garantir a proteção do filho quando o sentimento for tão tênue a ponto de não sustentar a manutenção física e psíquica do filho por seus pais. O cuidado, é isso que a ministra Nancy Andrighi ressaltou. É sobre esse ponto que ela lançou luz. O cuidado é fundamental para a formação do menor e adolescente. Ganha aí o debate com autores mais técnicos, aí vem a inteligência da ministra Nancy Andrighi. Pois não se discute mais a mensuração do intangível, o amor, mas sim a verificação de cumprimento ou descumprimento de uma obrigação que é legal, sim, cuidar dos filhos. Alçando-se, no entanto, a categoria, o cuidado, a categoria de obrigação legal, supera-se o grande empecilho sempre invocado quando se discutiu o abandono afetivo, a impossibilidade de se obrigar a amar. Aqui não se fala ou se discute o amar, e sim a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de gerarem ou adotarem filhos. A responsabilidade civil tem como gênese isto, diz o 186, uma ação ou uma omissão. A ação ocorre, matéria de um outro encontro, professor Rodrigo, ocorre na alienação parental. O sujeito age maliciosamente, dolosamente, no sentido de afastar a criança do outro genitor. Houve ação aí, mas a responsabilidade civil também decorre de omissão. E um pai ou uma mãe, mais raro a mãe, mas um pai que não cuida de um filho, ele se omitiu. E isso redunda em um prejuízo. Prejuízo este que está associado à negligência com que o indivíduo pratica o ato, ou mesmo deixa de fazê-lo, quando seria esta sua incumbência. Os pais, todos nós sabemos, isso é uma obrigação jurídica em relação à sua prole. A obrigação dos pais não vai além do necessário vitae. Não é eu pagar no final do mês R$4.000 para o meu filho, ou R$5.000, ou R$1.000, eu pagar os alimentos depois da ruptura da sociedade conjugal, que eu estou cumprindo com minha obrigação paterna. Isso é o início da obrigação. Atrás dessa obrigação inicial
vem uma série de outras obrigações. Infelizmente, o nosso Poder Judiciário não enxerga o desvelo e atenção à prole, vislumbrado em suas diversas manifestações psicológicas. É essencial a criação e formação de um adulto para que ele tenha integridade física e psicológica. Eu volto aqui a um tema, eu estudei anos fora na França, e o meu professor de direito de família, a minha professora, era uma professora genial. Ela abriu o nosso curso de pós-doutoramento com essa frase de Planiol, que eu nunca vou esquecer. Assim, é no colo das mães que se forja o destino dos homens. Nessa frase ela disse tudo. Uma criança que não teve colo, que não teve amor, vai ser um humano com um handicap. Ele vai apresentar alguma lacuna mais tarde no seu comportamento. Semana passada, nós tivemos uma situação excepcional no escritório que deixou o meu filho e a mim perplexos. Uma senhora recorrendo a uma ruptura, a um divórcio, porque teve um filho autista. E o marido, quando soube que o filho era autista, imediatamente a abandonou. Se separou. Isso é eugenia no estado mais grave. E isso não está ainda no Código Civil como crime, mas é um crime. Porque não foi só ela que gerou o filho. Foi ela e ele. E no momento em que essa criança nasceu, os dois têm responsabilidade total até a morte dessa criança. O cuidar é fundamental à formação de uma criança e do adolescente. Portanto, é uma obrigação legal. A comprovação que essa imposição legal foi descumprida implica, por certo, a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão passível de reparação material e moral. Daí eu volto à icônica afirmação da ministra Nancy Andrighi: amar é faculdade, cuidar é dever. Estabelecida a assertiva de que a negligência em relação ao objetivo dever de cuidar é o ilícito civil, importa, para a caracterização do dever de indenizar, estabelecer a existência do dano e do necessário nexo causal. Ora, no caso em tela, o abandono da filha, desde o forçado reconhecimento da paternidade, já tinha anteriormente a ação de indenização de abandono por dano moral, essa menina já tinha entrado com um reconhecimento forçado, uma investigatória de paternidade, a que o pai pretendia de todas as formas fugir dessa responsabilidade. Então, desde o forçado reconhecimento da paternidade e o sofrimento, a mágoa e a tristeza enfrentados, isso, por essa menina, isso caracteriza dano in re ipsa, traduzindo-se assim, em causa eficiente de compensação. Dano in re ipsa. Como regra geral, a reparação de danos em nosso ordenamento jurídico, quem ajuiza a ação solicitando indenização ou reparação deve provar o prejuízo que sofreu. Todavia, em algumas situações, o dano moral pode sim ser presumido. Isso se chama in re ipsa. Nestes casos, basta que o autor prove a prática do ato ilícito, basta a prática do abandono, que o dano está configurado, não sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade, que seria uma lesão à sua imagem, honra subjetiva e privacidade. No âmbito estadual, prevalecem julgamentos, ainda infelizmente, que afastam a indenização por abandono afetivo. Em especial,
pela ausência de prova do dano e do nexo de causalidade, o que levou certos doutrinadores a recomendar que os pedidos sejam sempre formulados com a instrução ou a realização de prova psicossocial do dano suportado pelo filho. Forma simples de verificar a ocorrência destes elementos é a existência de um laudo formulado por um especialista que aponte a existência de uma determinada patologia psicológica e a vincule no todo ou em parte ao descuido por parte de um dos pais. No STJ, existem hoje acordos recentes que não admitem a reparação de danos por abandono afetivo antes do reconhecimento da paternidade. Se já ocorreu o reconhecimento da paternidade, a tendência é favorável à reparabilidade. De acordo com a edição número 125 da Jurisprudência em Teses, daquela corte, publicada em 2019, o abandono afetivo de filho, em regra, não gera dano moral indenizável, podendo, em situações especiais, se comprovada a ocorrência de vício civil, que ultrapasse o mero dissabor, ser conhecida a existência do dever de indenizar. Não obstante sólidas opiniões doutrinárias divergentes e posicionamentos jurisprudenciais diversos, tudo leva a crer que a aceitação da responsabilidade civil e da reparabilidade do dano nas questões decorrentes de abandono afetivo seja hoje matéria que se dirige a passos largos em direção à aceitação majoritária, se não unânime, em prova manifesta de que as mentalidades evoluíram e o direito se renovou, apontando para novas tendências que priorizam com firmeza o interesse maior das crianças e dos adolescentes. E essa nova tendência é uma prova inequívoca de que o legislador quer onerar a prática dos atos de desamor na esfera familiar, desestimulando os infratores de condutas sob todos os aspectos, ignóbeis, desumanas e reprováveis. Encerrando, independentemente das tendências ideológicas e da postura ética que norteiam a conduta humana, tenham sempre presente, especialmente vocês que são hoje alunos e que amanhã estarão no mercado de trabalho defendendo o interesse destas pessoas. Tenham sempre presente como princípio determinante o seguinte lema: tenham piedade das crianças. Muito obrigado. Agradecemos ao palestrante Dr. Eduardo de Oliveira Leite e, sobre aplausos, convidamos para compor a mesa o dispositivo de honra composto pelo chefe de departamento, professor Marcelo de Carvalho, a diretora do curso de Direito, professora Jaqueline Demétrio, o coordenador da jornada, professor Rodrigo Raposo, daremos início agora aos pronunciamentos de cada membro do dispositivo de honra. Com a palavra, o professor Marcelo de Carvalho. Boa tarde a todos e a todas. Quero mais uma vez agradecer a presença de todas e todos aqui, os nossos alunos. Agradecer de modo especialíssimo a presença dos professores que vieram de longe, mas de coração, o afeto não reconhece as coordenadas cardeais de tempo e espaço. Sintam-se, a partir de hoje, responsáveis pelo afeto a esta universidade, José Eduardo Leite, que tem só 15 anos,
O curso de Direito tem 15 anos. Ainda não. A universidade não tem ainda, né? 15 anos. Faltam alguns meses. E a universidade só tem 40. É super nova. O curso de Direito vai fazer 15 anos. Precisa de cuidado, de afeto. E todos nós que estamos aqui, eu anotei aqui a frase lá da... amar é faculdade. Mas cuidar é uma obrigação, é um dever. Então, todos nós aqui desse curso super novo, temos um cuidado, um carinho, uma atenção com ele. É como se fosse nossos filhos. Estão aqui todos os professores, a grande maioria, professor Rodrigo, professor Jaqueline, professor Hugo Passos, professora Adriana, professor Marcos. Então, agradecer a todos os professores que vieram de tão longe, mais perto do coração, professora Roberta, professora Regina, que estiveram aqui conosco. Então, agradecer mais uma vez a administração superior da universidade, que temos acompanhado, aqui em nome do professor Gustavo Pereira da Costa, que tem nos acompanhado, nos ajudado a fazer até esta nona. E, fato curioso, fato que o professor Gustavo acompanhou as 9 jornadas, porque ele passou um período como vice-reitor e depois um outro período como reitor. Eu quero também registrar a alegria e o trabalho que o professor Rodrigo Raposo empenhou na jornada. Eu sempre brinco que vida é entusiasmo. Entusiasmo é sopro de vida. Você só de fato faz algo se você tiver entusiasmo naquilo. E o professor Rodrigo, juntamente com toda a equipe da organização, demonstraram entusiasmo para que a jornada fosse organizada, realizada e hoje concluída. Por fim, professor Rodrigo, professor Jaqueline, hoje eu voltei 20 anos no tempo, vendo o professor Eduardo Leite, conversávamos aqui há pouco sobre vários amigos em comuns, e aqui serve muito para os colegas que estão aqui. Eu tinha mais ou menos a idade de vocês, que acabaram de fazer, terminar a graduação, eu fui fazer mestrado lá em Santa Catarina. O professor Rodrigo já estava lá, era o nosso embaixador, já estava a nos receber lá. E quis o destino que eu fizesse a prova no Paraná, mas fiquei na última etapa. E fiz a prova na Santa Catarina e passei em todas as etapas. E um grande amigo meu, irmão, o professor Alexandre, não foi aprovado em Santa Catarina e foi aprovado no Paraná. Né? Ficamos distantes ali pelas 2 cidades. E eu passei a conhecer os professores da Universidade Federal do Paraná por meio do Alexandre. E o Alexandre passou a conhecer os professores da Federal de Santa Catarina por minha intermediação. E o professor Alexandre sempre falava do professor Eduardo Leite, que era um professor de metodologia científica, metodologia de trabalho científico. E isso há 20 anos, eram poucos professores, eram pouquíssimo mais ainda os manuais de metodologia de como fazer uma dissertação, uma monografia e uma tese jurídica. E lá desde lá, professor Eduardo, eu lhe admirava como professor, como pessoa, e não cheguei a ter aula, tive aula, porque ia nas sextas-feiras para Curitiba, e tive aula com o professor Clemson, tive aula com o professor Marçal do Filho. Não tive aula naquele momento com o senhor. Mas quis o destino que 20 anos depois o senhor estivesse na nossa terra. E eu, que não sou do direito privado, sou do direito tributário, embora atue também no direito empresarial, tivesse uma aula magna hoje. Mas mais do que uma aula magna, eu pude voltar aos meus 22 anos. E aqui eu lembro do ministro Roberto Grau, um professor universitário, que dizia que, de fato, no Brasil,
a universidade remunera muito mal. Isso é um justo fato, é um justo da realidade. Todavia, a universidade proporciona encontros, momentos que talvez nenhuma outra profissão que remunera tão bem não proporciona. Momentos como esse, de participar de banca de monografia, como a gente participa todo o semestre, momentos como esse, de participar da jornada que todos os anos nós organizamos, momento de congraçamento, fraternização, que eu vi os professores da associação aqui se encontrando, um abraço afetuoso, né? Porque estiveram, o professor Atalaia disse que esteve recentemente, o outro professor já estava aqui novamente, disse, cadê o professor Eduardo? Ele vai vir, quero abraçá-lo. Enfim, esses momentos que a universidade proporciona, que o mundo acadêmico proporciona, que talvez as outras profissões não proporcionam. E hoje é um dia que me proporcionou reviver, falamos inclusive de um amigo em comum, Francisco Pinto Rabelo Filho, amicíssimo, uma figura extraordinária, foi seu aluno, foi meu amigo, e recebeu lá em Curitiba. Então, esses momentos, só a universidade proporciona. Professor Eduardo, professor Atalaia, professora Roberta, professora Regina, sintam-se responsáveis pela UEMA. O convite é reiterado para estarem novamente no próximo ano aqui. No próximo ano faremos 15 anos. Estamos aí na maioridade civilina. Vai faltar mais 3. Mas saiam de São Luís, saiam do curso de Direito da UEMA, sabendo que vocês têm uma casa. Que vocês têm amigos, amigas, mas mais do que isso, que foi plantado uma semente do dever de cuidar. E pode ter certeza, esse curso de Direito da UEMA, hoje, já é uma referência no Estado, é uma referência no Norte e Nordeste. E vai continuar crescendo, graças a todo o trabalho dessa equipe que está aqui, mas, sobretudo, graças à ajuda e o apoio dos professores que me visitam. Muitíssimo obrigado. Parabéns a todos os alunos, parabéns a toda a equipe de organização. Viva a UEMA, orgulho do seu UEMA. Não sabia do protocolo, fui pega de surpresa, mas boa tarde a todos. Meu carinho especial aos alunos, aos professores da UEMA, agradecimento infinito a Dr. Rodrigo Raposo, que nos proporcionou conhecer tão nobres mestres e tão amigos que fizemos, né? Então, o jargão que sempre começo em todas as minhas falas, orgulho de ser UEMA, nesta tarde, diante desta semana, por conta de professor Rodrigo Raposo e dos representantes da área de FAS que estão aqui, mudou, será agora orgulho de ser UEMA, orgulho de ser ADFAS. E com esse orgulho de ser ADFAS, gostaria de agradecer o novo olhar, a nova perspectiva que temos sobre o direito da família. O direito tão essencial, tão precarizado, tão esquecido nos tempos de hoje. Recebi uma intimação da doutora Regina e vou cumpri-la. Então, ano que vem, já tenho uma intimação para fazer um artigo bem pensado, já com o foco e o resultado que será divulgado depois para, né, causar aquele clima, doutora Regina, mas em agradecer a todos que aqui vieram, doutor Eduardo, doutora Roberta, doutora Regina, ADFAS, né? O Venceslau, que já foi essa madrugada, estivemos com ele até as 3 da manhã, e o pobre coitado foi às 5. E a professora Laura também, né? Então,
Então, todos que puderem estar conosco, chegar até o Maranhão, local tão distante, alguns pegaram 3 trechos para estar aqui. Doutor Eduardo, que veio numa circunstância peculiar, recém-operado. Então, tantos sacrifícios para demonstrar algo que é essencial, que está na família, mas que está no calor humano, que é o amor. Então, quando você tem afetos, as relações, elas são primorosas, com resultados gratificantes. E é esse sentimento que move nessa jornada aqui, nos trazida pelo Dr. Rodrigo. Então, todo o meu afeto, todo o meu agradecimento, todo o meu reconhecimento e a minha imensa gratidão por tão nobres mestres que aqui estão. Mas vou ter que fazer uma reclamação, uma ressalva, e esta farei em nome da doutora Regina, a presidente da ADEFAS. Fico muito triste, lamento muito, quase em lágrimas, de não ter ouvido o doutor Ricardo. Nosso Supremo argentino, esse também mestre do direito, né? Agora brasileiro, que não gosta da Argentina, mas que ama o Brasil. Eu estou intimando o doutor Ricardo a palestrar para nós, aqui na UEMA, em exclusividade, na próxima jornada jurídica. Muito obrigada a todos, queridos. Meu amor imenso por todos vocês, a todos os alunos, professores e convidados. Bom, aqueles que são como eu, né? Irmãos em Cristo, sabem que tem uma pessoa que está aqui presente entre nós, embora talvez não visível, e que é responsável por tudo isso, né? Então, obrigado. E a vocês que estão aqui, gente, o meu agradecimento. Foram muitos gestos de carinho e de apoio que permitiram que isso aqui acontecesse, né? Então, gostaria de anunciar o tema da Jornada Jurídica de 2023, né? Nós estaremos reunidos em setembro do ano que vem para tratar aqui o tema da Constituição Dirigente ao ativismo judicial. E que já os convido, né, a pensar sobre essa nova temática, né, que envolve tantas questões importantes para nós, né? O direito civil, ele é a pátria de nossa liberdade e é essencial para uma sociedade bem ordenada. Convém estudá-lo, convém refletir sobre ele, né? Então, a todos, o meu muito obrigado e já com saudade, declaro encerrados os trabalhos da Jornada Jurídica da UEMA.